Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. Em nome de Deus, antes de Muhammad, como orientação para os seres humanos, e rogamos a paz e a bênção para todos os seguidores dele até o dia do juízo. Hoje é o dia 23 de fevereiro de 2013, correspondente ao dia 14 de Rabi' al-Akhir, 14, quarto mês lunar do ano de 1434 depois da Hijra. Damos sequência à aula de crença. Na língua árabe, a aula de Aqida. No primeiro encontro, nós citamos o significado de Al-Aqida, o que significa a palavra, o termo Al-Aqida. Citamos também como se deu início à escrita da ciência da crença e das ciências islâmicas, das matérias islâmicas de uma maneira geral. E citamos também os elementos da crença, ou seja, os aspectos da crença que devem fazer parte da nossa vida, ou seja, o elemento, o aspecto racional, o aspecto sentimental, o elemento comportamental, a prática. E quando se reúnem todos esses elementos, todos esses aspectos em nossa vida, teremos realmente uma boa influência da crença durante as nossas vidas. No dia de hoje, inshallah ta'ala, com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala, com a permissão de Deus Altíssimo seja, iremos citar o que é exatamente a crença para o muçulmano. Quando se diz crença, estamos traduzindo a palavra aqida, a aula é de aqida. Estamos traduzindo simplesmente como crença. O que é a crença para o muçulmano? E essa palavra a qual eu estou falando, crença, também habitualmente estamos traduzindo a palavra iman. Al-iman. Então, al-iman, ou a crença, é o que? Para o muçulmano. A crença consiste em acreditar e praticar. Ou seja, crer com o coração e, além de crer no íntimo e dentro do seu coração com toda a convicção, além disso, consiste em se submeter aparentemente. Simplesmente a gente pode falar crer com o coração e se submeter com os órgãos. Você crer no íntimo e praticar aparentemente. Então envolve o íntimo e o aparente. E também faz parte do conceito da crença o fato de ela diminuir e aumentar. A crença, então, ela diminui e aumenta. A crença não é apenas eu dizer, creio, que todas as pessoas são iguais. Isso aumenta, diminui, tem níveis, tem altos e baixos, depende do que ocorre no coração, de acreditar e de estar convicto, e depende também da prática externa e aparente. Tem uma frase a gente pode citar, crer é acreditar com concordância e submissão, ou seja, crer é você acreditar concordando, estando de acordo, e se submetendo àquilo que faz parte dessa crença, se submeter a tudo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Deus esteja com ele, trouxe de Deus, tudo aquilo que ele ensinou. Crer não é só confessar. Tipo, eu chegar e olha, poxa, esse homem é mesmo um mensageiro. Ele é profeta. Não é só confessar, estar de acordo com isso. É estar de acordo e se submeter a isso. Tipo, por exemplo, o Satanás, Iblis, alayhi la'na, o que aconteceu?
ele acredita que Deus é o Senhor. Ele se dirige a Deus como Rabbi, ou seja, meu Senhor. Mas ele não está de acordo. Ele não se submete. Mas ele sabe que Deus é o Criador e Deus é o Senhor. Então não é só confessar. E vamos ler os versículos sobre isso. Tá? Então, muitos personagens conhecidos de antigamente, eles não eram considerados crentes no mensageiro, no profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ou em qualquer outro mensageiro antes do profeta Muhammad, somente confessando que esse mensageiro diz a verdade, ele tem razão. Não. Só era considerado crente quem concordava e seguia. Concorda e segue. Por isso a gente tem na religião o testemunho. Entrou pela porta. Testemunhou. Testemunho que não há divindade além de Deus. Testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Depois, ao adentrar por esta porta, vem as outras ações, vem os ensinamentos que Deus Altíssimo quer ver na vida de cada um de nós. Tá? Então, cremos que a crença consiste em dizer, praticar, acreditar, aumenta, e aí quando a gente fala diminui e aumenta, diminui como e aumenta como? Diminui com a desobediência, com o pecado, com o erro, e aumenta com a obediência. Aumenta com a adoração. E vamos citar alguns versículos sobre isso. Antes disso, vamos escrever esse termo para a gente dar continuidade. Então a gente disse, crer consiste em acreditar e praticar, crer com o coração e se submeter com os órgãos. Envolve o íntimo e o aparente. Envolve o íntimo e o aparente. Então, o título disso qual é? O conceito da crença para o muçulmano. O conceito da crença para o muçulmano. A crença consiste em acreditar e praticar, crer com o coração e se submeter com os órgãos. Praticar aparentemente envolve o íntimo e o aparente. Ok, citamos os versículos e aí os escrevemos aos poucos. Então essa é a ideia. Este é o título e é a ideia geral. Vamos lá, como é que aprendemos isso e de onde retiramos isso? Por exemplo, um dos versículos onde Deus Altíssimo cita que só é considerado crente aquele que toma o profeta, toma o mensageiro de Deus, a paz de Deus esteja com ele, como juiz em todos os assuntos. Tudo aquilo que ele ensinar, nos submetemos a isso e concordamos. Tudo aquilo que ele ordenar, tentamos ao máximo fazer. Tudo aquilo que ele proibir, tentamos ao máximo deixar de fazer, abandonar. E as pessoas, isso elas estão em vários níveis, né? E não é da educação do muçulmano chegar e ficar a julgar as pessoas, porque viu tal pessoa em tal erro, já tira ele da crença, por exemplo. Isso aí também é uma discussão que a gente deve prestar atenção. Tá? Uma página seguinte, um versículo, por exemplo, esse. Por teu Senhor que não creem, até que te tomem como juiz no que ocorre entre eles, e depois não tenham objeção alguma no que tiveres sentenciado e deem cumprimento. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao mensageiro de Deus, olha, por teu Senhor, Deus Altíssimo jura por si mesmo.
por teu Senhor que não creem, eles não creem até que te tomem como juiz no que ocorrer entre eles. E depois que você sentencia algo, eles não devem ter nada no coração de ressentimento. Por que isso? Ok? Às vezes alguém pode ter algum ressentimento, essa pessoa ela tem uma crença diminuída, uma crença fraca. Um outro versículo, vários são os versículos, escolhemos entre eles alguns. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, e dizem cremos em Allah e no mensageiro, e obedecemos. Isso aí é o que dizem. Então, e dizem cremos em Allah e no mensageiro, e obedecemos. E depois disso, parte deles volta às costas. E depois disso, parte deles volta às costas. Não são esses os crentes. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Não são esses os verdadeiros crentes. Então, crença é concordar, se submeter e não ter discordância alguma sobre aquilo que tem nos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, tem nas ordens de Deus Altíssimo seja. Podemos, por exemplo, procurar o porquê de tal regra, não é problema, mas a crença deve ser convicta e abrangente. Por exemplo, dissemos que confessar apenas, por exemplo, dizer, olha, o profeta tem razão. Ah, Jesus tinha razão. Jesus era um grande mestre. Moisés era um grande mensageiro. E não segui-lo, não testemunhar que Deus é a única divindade e que tal profeta trouxe a mensagem de Deus completa e devemos segui-la. E essa última mensagem, no caso, a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se não concordamos e seguimos, a pessoa não é considerada crente. Como isso? Vejam, um versículo, por exemplo. Deus Altíssimo seja esclareceu que o acreditar na informação não constitui crença. Quando Deus Altíssimo seja falou sobre o faraó, sobre a discussão entre Firaun e entre o profeta Moisés. Então, quem seguia ao faraó e faraó, o que aconteceu com eles? Eles sabiam, eles acreditavam, assim, tinham plena convicção de que Moisés tinha razão. Mas só que eles não eram crentes por isso, porque não seguiram, não concordaram, não se submeteram à mensagem de Deus. E os negaram, ou seja, negaram os versículos de Deus, mesmo estando deles convencidos. Por quê? Porque eram injustos e arrogantes. E os negaram mesmo estando deles convencidos por injustiça e arrogância. Repara, pois, qual foi o destino dos corruptores. Surat An-Naml, versículo 14. Desculpa, a gente põe o nome assim da sura, depois eu posso ter o costume de pôr o número. Aqui a gente tem costume assim de saber o nome só da sura, não sabemos o número de cor. Depois a gente acostuma trocar esses nomes das suras pelos números de ordem, né? Então, e os negaram mesmo estando deles convencidos, por injustiça e arrogância. Repara, pois, qual foi o destino dos corruptores. Então, Firaun era crente porque ele se convenceu de que Moisés tinha razão? Não. Porque ele não o seguiu. Quem estava também no grupinho do faraó também era considerado muçulmano, crente, porque estava convencido? Não. O que adianta estar convencido e perseguir? Estar convencido e atacar a mensagem de Moisés, ou a mensagem de Jesus, ou a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um outro versículo, vejam, é assim que a gente deve extrair o sentido, o conceito da crença do Alcorão, dos versículos, da palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Vejam, por exemplo, no que diz respeito àqueles que têm conhecimento pleno das escrituras sagradas. No caso, antigamente, os judeus. Vejam, por exemplo, esse versículo. O que Deus Altíssimo Seja fala sobre eles? Aqueles aos quais concedemos o livro, conhecem-no, como conhecem a seus próprios filhos. E um grupo deles oculta a verdade, mesmo sabendo-a. Então, somente o conhecimento não constituiu uma crença correta para eles. Por quê? Porque a prática deles contrariou aquilo que eles tinham de crença, aquilo que eles tinham de convicção sobre as escrituras. Então, os sábios dos adeptos do livro, os judeus que estudavam as escrituras, a partir do momento que veio, por exemplo, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, eles sabem que ele é profeta. Só saber não adianta. Só saber não é crença, mas como dissemos, citamos a frase, crer é acreditar com concordância e submissão. Ele acredita, mas ele não concorda, e não se submete, e não segue ao mensageiro, então este não é crente, não é mu'min. Aqueles aos quais concedemos o livro conhecem-no como conhecem a seus próprios filhos. E um grupo deles oculta a verdade, mesmo sabendo. Então, a primeira parte do que citamos, o que foi? O conceito da crença para o muçulmano. A crença consiste em acreditar e praticar, crer com o coração e se submeter com os órgãos. Às vezes uma pessoa ela crê convictamente, faz o testemunho da crença, o testemunho da fé, diz Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mas não é todo mundo que pratica por igual. Com certeza, não são todas as pessoas iguais. Há quem pratica mais, há quem pratica menos, há quem tem mais deslizes, tem muitos tropeços, escorrega demais, né? Erra demais. Há aqueles que são muito esforçados na crença, na adoração, na oração e etc. As pessoas não são iguais. Nós todos somos errantes. Todos erramos, todos precisamos da orientação de Deus Altíssimo Seja, da misericórdia de Deus. Então, por isso dizemos, passamos para o outro ponto. A crença, ela aumenta e diminui. Por isso, a pessoa, então, temos que introduzir um pouco de sentimentalismo, um pouco de, como citamos, o elemento que é sentimental e, qual foi a outra palavra que eu usei? Emocional, um pouco de emoção na nossa crença. Por exemplo, temos que saber que a minha fé, quando eu tiver fé, por exemplo, muitos dos muçulmanos que são de berço muçulmano, eles dão a seguinte desculpa, dizem, não, quando eu tiver fé, eu começo a rezar, eu estou com a fé fraca. Então, esta fé é eu que devo aumentá-la. Como é que eu vou aumentá-la? Indo na boate? Ou procurando o grupo que só comete os erros e assim por diante? Não. Eu devo ouvir o Alcorão, ler o Alcorão, procurar as pessoas e o grupo que me levam a um bom caminho e assim por diante. Então, eu tenho que buscar a fé. Eu tenho que buscar aumentar a minha fé. Não devo esperar, ficar sentado esperando. Não, quando eu tiver fé, eu vou me guiar. Ou seja, como se fosse algo que vai entrar dentro do meu coração, vai entrar dentro do meu corpo, vai me possuir e eu vou melhorar. Isso não acontece. Ninguém tem uma porção mágica que é a crença completa. Isso se conquista. Isto se conquista, se adquire. Você aumenta, você diminui. Então nós dizemos, a crença aumenta e diminui. Vamos a alguns versículos onde Deus Altíssimo Seja nos cita isso. Por exemplo,
Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se atemorizam quando é mencionado o nome de Allah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. A palavra zadathum é aumentar. Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se atemorizam quando é mencionado o nome de Allah. Sentimos alguma coisa quando é lembrado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala? Por exemplo, temos alguns momentos durante os nossos dias onde citamos assim, isoladamente, e lembramos o nome de Deus? Por falar nisso, citar o nome de Deus, zikrullah, aqui a gente está lendo إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se atemorizam quando é mencionado o nome de Allah, ذُكِرَ Allah, quando você lembra o nome de Deus. Se a gente refletir, no mínimo, o muçulmano deve lembrar o nome de Deus quantas vezes? Vamos refletir sobre as 5 orações. No mínimo, eu devo lembrar o nome de Deus por dia 500 vezes. Reflitam sobre as orações. Depois das orações, nós temos a recomendação de dizer 33 vezes Subhanallah. Eu contar Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Depois, 33 vezes Alhamdulillah. Depois, 33 vezes Allahu Akbar. Ou seja, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 33, 33, 99. Subhanallah, louvado seja Allah. Alhamdulillah, graças a Deus, ou louvor a Allah. Allahu Akbar, Allah é o maior. Deu 99 vezes. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam completava a 100ª vez dizendo: La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dizendo essa palavra uma vez. 33 mais 33 mais 33, 99, mais 1, 100. Se você reza 5 vezes ao dia, depois de cada oração diz 100 vezes essas palavras que são min zikrillah, são do lembrar o nome de Deus. Então, 100 vezes 5, 500 vezes. Isso é o mínimo. Imagina a pessoa que tem o costume de sempre estar com a língua lembrando o nome de Deus. Uma pessoa veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta, que a paz de Deus seja com ele: olha, eu quero um conselho, mas que seja algo bem resumido. Uma pessoa simples e que não quer muito detalhe e tal. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para ele o quê? La yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah. Deixa a tua língua sempre a lembrar o nome de Deus. Então, a pessoa pode organizar isso. Então, lembrar o nome de Deus aumenta a fé. Então, uma das provas de que a crença, a fé aumenta e diminui, esse versículo. Quando é mencionado o nome de Allah e quando são recitados para eles seus versículos, acrescentam-lhes fé. Então, tem o quê? Um aumento. Não é igual, eu já acredito, pronto. Se eu ouço a palavra de Deus, ouço o Alcorão, tenho o costume de ouvi-lo todo dia, não, a minha fé não aumenta. Eu ouço um rock aí, uma música todo dia e aquela baderna e tal, isso não diminui a minha fé. A fé, ela é estagnada, é um nível só. Isso aí não é correto. E Deus Altíssimo seja citou: crente, que é crente, o verdadeiro crente, zikrullah,
Lembrar do nome de Deus aumenta a sua fé. Ler o Alcorão, ouvir o Alcorão, ser recitado para essa pessoa, palavras do Alcorão, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, aumenta a fé. Outro versículo. Ele é quem fez descer a tranquilidade nos corações dos crentes, para que acrescentassem fé à sua fé, ou crença à sua crença. Ele é quem fez descer a tranquilidade nos corações dos crentes, para que acrescentassem fé à sua fé. Então, Deus Altíssimo seja cita que, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, num episódio que ocorreu quando os muçulmanos estavam numa época um pouco antes da conquista de Meca, estavam num lugar chamado Al-Hudaybiyah, Deus fez descer a tranquilidade sobre os crentes que estavam com o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Para que isso? Para que eles acrescentem em crença, para que eles estejam tranquilos. E isso é experimental, isso é comprovado. A pessoa, ela sente o gosto da fé, sente o sabor da fé, sente a fé aumentar, diminuir. O que é, por exemplo, a pessoa estar triste, estar em depressão e etc. A pessoa estar feliz. A felicidade não se resume somente no aparente. Às vezes a pessoa mostra estar muito feliz, alegre, ri, dá gargalhadas, mas o coração está apodrecido. Por falar nisso, também podemos lembrar o texto onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse sobre sentir o gosto da fé. Sentirá o gosto da fé aquele que tiver 3 coisas. Aí ele diz: ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Quando você tiver Deus e o seu mensageiro mais queridos do que tudo que existe. Sentirá o gosto da fé quem? Número 1, gostar e adorar a Deus e ao seu mensageiro. Adorar no sentido de amar. Quem amar a Deus e ao seu mensageiro mais que tudo nessa vida. Número 2, aquele que gosta de alguém, ama alguém, só gosta dessa pessoa pela causa de Deus. Ou seja, não tem entre esses dois nenhum laço mundano, um laço de parentesco, um laço material, não há nada de comércio entre eles. É um amor puro, que é pela causa de Deus. Gosta dele pela crença que ele tem, porque ele é um bom muçulmano, porque ele é uma pessoa esforçada na causa de Deus. Número 3, aquele que detesta voltar para a incredulidade depois de ter entrado na crença, como detesta ser jogado na fogueira. A pessoa está tão apegada à fé que detesta sair da crença, assim como detesta ser jogado no fogo. A pessoa que tem esse sentimento, esses 3 sentimentos, sentirá o gosto da fé. Ok? Então, um exemplo do dito do profeta, que a paz de Deus esteja com ele também. O mensageiro de Deus sempre relacionava entre a prática e entre a crença. Por exemplo, quando ele chega e diz para você: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ninguém de vós é crente até que goste para o seu irmão aquilo que gosta para si mesmo. Ou seja, é uma recomendação, é um bom conselho. Um bonito conselho para a vida do muçulmano. E daqui também entendemos que a fé por completo ela é alcançada com as boas ações. O que significa? Significa assim: ninguém é crente por completo até que goste para si mesmo o que gosta
até que goste para o seu irmão que gosta para si mesmo. Não significa, às vezes, se eu tenho um certo rancor ou inveja e não gosto para outra pessoa, que gosto para mim mesmo, ele é incrédulo. O significado aqui é que essa pessoa não alcançou o mais alto grau da fé. Quando ouvimos, ninguém de vós é crente, até que goste para o seu irmão o que gosta para si mesmo, o significado é, ninguém de vós é crente por completo, entre parênteses, até que goste para o seu irmão o que gosta para si mesmo. Temos um texto também, por exemplo, o profeta sallallahu cita os grandes erros, os grandes pecados. Por exemplo, ele diz assim: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. A pessoa que comete o adultério, quando essa pessoa comete o adultério, ele não é crente. E quando bebe a bebida alcoólica, ele não está sendo crente. Quando ele rouba, não está sendo crente. O que significa isso? Entendemos o que significa de outro texto, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a pessoa que é crente, ou seja, é uma pessoa que tem a base da fé. Todo mundo tem a base da fé. Aí estamos a dizer que as pessoas não são todas iguais no nível da crença. Mas todos os muçulmanos, nós os aceitamos e temos eles como crentes e como muçulmanos. Tem a base da fé, o nível é diferente. O profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a exemplificar isso e disse: a pessoa que comete o adultério e é crente, e ele crê que isso é proibido, porém por um deslize comete esse erro, pela fraqueza de sua fé, pela tentação e etc. O que acontece? A crença é extraída dessa pessoa e fica sobre essa pessoa como uma nuvem. Quando ele sai desse mau ato, dessa má ação, essa crença volta até si. É como se essa crença saísse e voltasse. Então ela aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam demonstrou para nós que essa fé ela aumenta e ela diminui. Então ele disse: aquele que comete o adultério, quando o comete, não está sendo crente. Quando a pessoa crente rouba, ele não está sendo naquele momento crente. Quando a pessoa bebe o que é proibido, naquele momento que ele comete isso, ele não está sendo crente. Então, voltando para o conceito que a gente citou, com o qual a gente introduziu, temos os versículos. Então, o conceito da crença para o muçulmano: a crença consiste em crer, em acreditar e praticar. Crer com o coração e se submeter com os órgãos. Envolve o íntimo e o aparente. Aí ponto, aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Aumenta e diminui. A partir daqui a gente pode entrar por um outro assunto. Em cerca de 10 minutos, inshallah ta'ala, a gente finaliza. A gente está a falar sobre a crença. A crença significa al-iman. Na religião a gente tem o termo al-iman. A gente agora quer entrar num outro assunto. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. A religião ela é um todo, não se divide. Porém ela tem níveis. Ou vamos dizer, a religião tem pilares. Por exemplo, a gente não cita os pilares do Islã, é testemunhar
que não há divindade além de Allah e que testemunhar que Muhammad é seu mensageiro. Cumprir a oração, pagar o zakat, jejuar o mês de Ramadã e cumprir a peregrinação. Esses aí são os pilares do Islã. Os pilares da crença, os pilares do Iman, e a partir desses pilares é que a gente vai entrar no assunto da crença, no que cremos, como cremos, etc. Aí os pilares do Iman, crer, pilares da crença, crer em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no último dia e no pré-destino. Então, nós podemos concluir que o que chamamos de Al-Islam, e o que chamamos de Al-Iman, e o que chamamos de Al-Ihsan, esses três pontos são os pilares da religião. Ad-Din tem três pilares. E a Din, a religião, é um todo que não se divide. Estudando. Olha, Sheikh Jihad dá um salam para vocês. Salam alaikum. Não Deus, só quem organiza. Boa aula. Allah yahfadh. Sheikh Jihad veio visitar e manda um salam para todos vocês. Wa alaikum salam. Então, a Din tem três pilares. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Lembram que a gente falou que temos a crença como algo que se constitui no íntimo da pessoa e a pessoa está convicta naquilo, e temos aquilo que é aparente, que é a prática com os nossos órgãos. E isso foi citado num dito que é conhecido como Hadith Jibril. Um texto onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita esses pilares do Islam, esses pilares do Iman, e cita Al-Ihsan, que a gente vai citar depois. Então, no fim desse texto, o que o profeta diz? Ele diz assim: este é Jibril, veio vos ensinar a vossa religião. Disse para quem ouvia entre os companheiros dele. Opa! Copiei e colei errado. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, recebeu a visita de uma pessoa. E essa pessoa fez certas perguntas a ele. Creio que muitos de vocês já devem ter ouvido ou lido esse texto. No fim dessas perguntas, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: este era Jibril, veio vos ensinar a vossa religião. Quais as perguntas que Jibril fez? Então, o texto começa assim. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, o companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele relata, cita que estavam sentados com um mensageiro de Deus e veio um homem que não era conhecido, e ao mesmo tempo que ele não era conhecido, também ele não parecia ser um viajante. Uma pessoa que chegou de viagem e é forasteiro, é estranho naquela região, dá para ver nele os sinais da viagem. O cansaço, a roupa um pouco suja, empoeirada do deserto, e assim por diante. Então, Umar citou: La yura alayhi atharu safar. Essa pessoa que veio até o profeta não tinha sinais de viagem.
E também a gente não conhecia, então é muito estranho. Então ele sentou, juntou os seus joelhos aos joelhos do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ou seja, sentou bem próximo dele, colou o joelho dele com o joelho do mensageiro de Deus, e também colocou as suas mãos sobre as coxas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, sinal de muita proximidade e de uma pessoa que sentou para aprender. Mas aí ele perguntou: me informe sobre al-Islam. Primeiro termo, al-Islam. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam citou os pilares do Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. O Islam consiste em você testemunhar que não há divindade além de Allah e que Muhammad é seu mensageiro, cumprir as orações, pagar o zakat, jejuar o Ramadã e cumprir a peregrinação. Então citou os conhecidos pilares do Islã. Então, de onde nós conhecemos isso, essas ações como pilares do Islã? Desse texto e de outros textos e palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí esse homem disse assim: sadaq, ou seja, olha, você tem razão, hein? Está dizendo a verdade. Aí quem narra o hadith disse: fa'ajibna. Então nós achamos estranho. Como é que uma pessoa pergunta e depois de ouvir a resposta diz: tem razão? Porque quem pergunta não sabe. Então parece que ele estava a prová-lo. Depois que o profeta respondia, ele dizia: você diz a verdade, tem razão. Aí agora ele diz: me informe sobre al-Iman, me informe sobre a crença. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam citou os pilares da crença. E citou os pontos da crença como aquilo que se acredita no íntimo. Aí ele disse, citou os 6 pilares da crença: crer em Deus, seus anjos, seus mensageiros, os livros, o último dia e o pré-destino. Aí, a mesma coisa, o homem disse: você tem razão. Aí ele perguntou: akhbirni anil ihsan, o terceiro ponto. Me informe sobre al-ihsan. Nós traduzimos al-ihsan como a benfeitoria. Aí o profeta respondeu: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Al-Ihsan é você adorar a Deus como se o estivesse vendo, porque se você não o vê, Ele com certeza te vê. Então vejam, Al-Ihsan é um nível superior. Aí então o homem perguntou: me informe sobre a hora. Aí o profeta disse: nem quem pergunta e nem quem está sendo perguntado sabe. Nem eu que estou sendo perguntado e nem você que está a perguntar sabe. E aí então ele disse: então me informe alguns de seus sinais. O profeta citou, isso aí é um outro assunto. E aí o homem foi embora. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigiu aos seus discípulos, disse para eles: sabem quem é este? Sabem quem era essa visita? Aí disseram: Allahu wa Rasuluhu a'lam. Deus e o seu mensageiro mais sabem, não sabemos. Então ele disse: este era Jibril, veio vos ensinar a vossa religião. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Então vejam, o profeta sallallahu alaihi wasallam dividiu a religião junto com o anjo, o mensageiro de Deus, ao mensageiro de Deus, que é o anjo Gabriel, Jibril alaihi salam. Ele, junto com Jibril, dividiu a religião: Islam, Iman, Ihsan. 3 pontos, 3 pilares. Podem dizer 3 partes, podem dizer 3 níveis. Islam, Iman, Ihsan. Al-Islam é a adoração a Deus, aquilo com o qual adoramos a Deus aparentemente. Al-Iman é a crença do íntimo, a crença do coração. Creio em Deus, creio nos anjos, creio que há vida após a morte, creio nos mensageiros de Deus, e sobre a crença dos mensageiros de Deus, creio
creio nisso, isso, e creio que os mensageiros de Deus são fulano, fulano e fulano, e creio, e assim por diante. E aí também citou al-ihsan, que é o nível ao qual a pessoa chega com a adoração e a convicção da crença e da fé. Então, devemos levar em consideração esses pontos. E esses pontos, como citados, em ordem, são construídos um sobre o outro. Primeiro, al-Islam, depois vem a crença e depois vem al-Ihsan. E a crença é maior que al-Islam. E al-Ihsan é maior que al-Iman. Então a pessoa primeiro é Muslim. Eu declaro que sou muçulmano. Aparentemente eu sou muçulmano. E todo mundo deve aceitar-me como tal. Depois disso, eu ganho em crença. Às vezes pode ser que uma pessoa diga, não, mas antes é a crença. Você crê para depois ser muçulmano. Então, a ordem citada pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, é o contrário. A pessoa primeiro declara, e claro, declara sabendo dos pontos de fé. Que ele diz, Ashhadu an la ilaha illallah. Testemunho que não há divindade além de Deus. Ele crê em Deus. E crê na unicidade de Deus Altíssimo seja. E crê que só Deus pode ser adorado. E quem adora alguém além de Deus é idólatra. E testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Ele está crendo em Deus e em seu mensageiro. Ok. Mas essa é a porta de entrada. Ele fez algo aparente. Agora ele vai subir de nível e vai ganhar o patamar e o nível de mu'min. Vai entrar no al-iman. Aí como é que entendemos isso? Você percebe que depois citou al-ihsan. Você primeiro, aparentemente, é muçulmano. Depois, você alcança a crença firme, a crença abrangente e a crença completa. E isso vai aumentando, aumentando. Diminui, aumenta. Você luta, você se esforça, você adquire, conquista. Aí você percebe que você chega nesse último patamar, a benfeitoria, al-ihsan. Que você adore a Deus como se o estivesse vendo. Porque se não o vê, ele te vê. Vocês não percebem? Por exemplo, a gente se torna... A gente capricha mais na adoração quando está em grupo. Quando está a sós, quando está isolado, a gente pode ser que falta muito na oração, falta muito no bem fazer de tal adoração e assim por diante. Uma pessoa pode chegar a um nível que para ele, isolado e em grupo, é a mesma coisa, não faz diferença. E percebam como é importante estarmos em grupo, al-jama'a. Não há religião senão em jama'a, em grupo. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ordenou e aconselhou que a pessoa sempre esteja como o grupo dos muçulmanos. Um texto agora para exemplificar e para buscar entender ainda mais isso. Nós lemos em Surat Al-Hujurat, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Os beduínos dizem, cremos, ponto. Dizem. Então, os beduínos, imagina, chegam até o profeta, olha, a gente é crente, hein? Nós cremos. Então, Deus Altíssimo seja, fala para o profeta, dize, fala para eles, vós não credes, mas dizei, somos muçulmanos. Mas dizei, somos muçulmanos. E ainda a fé não entrou em vossos corações. Vê?
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Os beduínos dizem, cremos. Fala para eles, vocês ainda não creram. Mas dizei, somos muçulmanos. Vejam, não é como a gente disse no começo, não é algo, um pacote fechado, você vai chegar e ter uma porção e jogar em você, ou vai possuir aquilo, vai entrar naquilo ou aquilo entra em você. Não, você é muçulmano. Diga, eu sou muçulmano. Ainda a fé pode não ter entrado em seu coração. E aí depois vejam o complemento, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Depois vem a obediência a Deus e ao seu mensageiro. Você trabalha, você obedece, você se submete a Deus, Altíssimo seja, e em consequência ao seu mensageiro também. Então, e se obedeceis a Allah e ao seu mensageiro, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ele nada vos diminuirá de vossas obras. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Por certo, Allah é perdoador, é misericordioso. Aqui, Sura Al-Hujurat, no fim da Sura, é uma Sura pequena, a Sura dos aposentos. Então, vejam, citamos que a crença aumenta e a crença diminui. E citamos que a religião é um todo, que é dividida, que é dividido. E citamos que a religião é din, é um todo, que é dividido em Islam, a adoração aparente. Você diz, eu sou muçulmano. Depois, um segundo nível, mais alto, al-iman, a crença, a convicção. Depois, um terceiro nível, mais alto, também faz parte do din, da religião, al-ihsan, a benfeitoria, que você adore a Deus como se o estivesse vendo, porque se você não o vê, ele com certeza te vê. A partir dessa divisão aqui, a gente diz o seguinte, nem todo muçulmano é crente. E todo crente é muçulmano. ليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. Todo muçulmano, nem todo muçulmano é crente. E todo crente é muçulmano. Ou seja, você chegou no segundo nível, você tem poder da fé, a fé está em teu coração e você cumpre com as adorações aparentemente e tal. Você chegou ao nível da crença, al-iman, é mu'min, então com certeza você já tem al-islam, você é muslim, porque é um nível mais baixo. É o primeiro nível. Então, essa é a pirâmide. Al-Islam, depois cresce, Al-Iman, Al-Ihsan. Nós vamos finalizar por aqui, então, com essa divisão. E também devemos citar o seguinte, para finalizar. Al-Islam foi explicado como a adoração aparente. Por isso, os 5 pilares da fé, do Islã, o que é? Testemunhar, falar com a língua, rezar, pagar, jejuar, tal. Al-Iman é a crença, certo? Foi explicado como os pontos de crença. Explicados por quem? Pelo mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. Não necessariamente, sempre al-iman é só aquilo que está no íntimo. Porque a gente disse no começo que crer significa acreditar, concordar e praticar. Então faz parte da crença a prática, faz parte da crença a adoração, faz parte da crença uma boa conduta,
Faz parte da crença, isso está no começo, que é al-Islam. Por isso, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, às vezes explicava a crença com os 5 pilares do Islã. E tem uma frase que os sábios citam, que é a seguinte: pagar essa. Uma frase assim, bem filosófica, é bem uma teoria que a gente precisa prestar atenção para entender bem. Ó, al-Iman e al-Islam, quando se unem, separam-se no significado. E quando se separam, unem-se. É muito difícil isso, hein? Costem a cabeça um pouquinho. Por exemplo, al-Iman e al-Islam, nesse texto em que o anjo Jibril alayhi salam visitou o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, a crença e o Islam foram citados juntos no mesmo texto. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, vai explicar para você a crença como aquilo que é íntimo e o Islã como aquilo que é aparente. Então, quando se unem no mesmo texto, eles se separam. Um toma o conceito da adoração aparente, al-Islam, e outro toma o conceito da crença no coração, aquilo que não se vê, aquilo que não é aparente. Então, quando se unem, se separam no significado. Por exemplo, agora eu estou falando para vocês, estou falando sobre Islam e sobre Iman. Eu tenho que dar um significado para Islam e um significado para o Islam. Por quê? Porque eu estou falando sobre os dois no mesmo momento. E são duas palavras diferentes. Então, são conceitos diferentes. E aí depois o resto da frase: e quando se separam, unem-se. Quando estão sendo citadas quando uma dessas duas palavras, al-Iman ou al-Islam, uma delas duas está sendo citada num lugar diferente, estão citadas em separado. Quando uma dessas duas palavras, al-Iman ou al-Islam, está sendo citada separadamente da outra, elas têm o mesmo significado. Pode ser que al-Islam signifique a adoração aparente e os pontos de crença, e aí também al-Iman, citado sozinho, vai significar a adoração aparente e os pontos de crença. E a gente aprende isso da explicação do profeta, que a paz de Deus seja com ele. Vejam esse texto aqui. Vou colar aqui e vamos ler. É narrado no hadith da visita do grupo de Abdul Qais. É uma tribo, uma comitiva que veio até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. É narrado no hadith da visita do grupo de Abdul Qais ao mensageiro de Allah, a paz de Deus esteja com ele, que ele os ordenou. E em seguida disse: sabem o que é a crença em Allah? Responderam: Allah e o seu mensageiro mais sabem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. E citou os 5 pilares do Islã. Ou seja, ele explicou a crença
como os 5 pilares do Islã. Entendido? Ou seja, al-Islam e al-Iman, a submissão a Deus. E, obrigado pela ajuda. Submissão a Deus e a crença em Deus tem o mesmo significado. Abrange tanto a crença no íntimo como a prática aparente. Quando citadas juntas a submissão e a crença, vamos dizer, a submissão é a prática, os 5 pilares do Islã. Testemunhar, falar com a língua, rezar, pagar, jejuar, peregrinar. E a crença é crer em Allah, em seus mensageiros, nos anjos, etc. Quando citada separadamente, a submissão pode tomar o significado da crença no íntimo e também da prática aparente. A submissão significa os pilares do Islã e os pilares do Iman, da crença. E quando a Iman é citado separadamente, significa tanto a crença do coração como a prática. Ok? Por exemplo, é citado um exemplo muito simples também. Tem uma palavra em árabe que é al-faqir. E outra palavra que é al-miskin. Quando a gente lê no Alcorão sobre as doações, para quem são dadas as doações, então Deus classifica para quem deve ser destinada uma doação. Aí Deus cita, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. E cita outras classes de pessoas que merecem. Fuqara significa os pobres. E masakin também significa pobre. Mas já que está junto, os dois termos estão juntos no mesmo versículo, com certeza, esse pobre significa algo que não significa o outro, o segundo pobre. E as palavras são distintas. Vamos dizer, as doações devem ser destinadas para os pobres e os miseráveis. Então, o pobre é diferente do miserável. Agora, quando eu falar para você, pobre, significa pobre e miserável. Agora, um outro dia eu falo miserável. Significa pobre e miserável, por igual. Agora, já que estão citadas as duas palavras num só texto, meu amigo, você tem que encontrar para mim um significado para o primeiro termo e um significado distinto para o segundo termo. Porque não é possível que Deus Altíssimo citou os dois termos num só ponto, no mesmo ponto, eles têm aqui o mesmo significado. Então dizem o quê? Al-Faqir, o miserável, é aquele que nada tem. Não possui absolutamente nada. Está em miséria absoluta. Não tem nem mesmo um alimento para o seu dia. E o pobre, al-miskin, é aquele que tem, mas tem pouco. Tem, mas tem pouco, precisa de mais. Por exemplo, acho que na tradução do Alcorão, em português, os dois termos são traduzidos como os pobres e os necessitados. Aqui eu falei os pobres e os miseráveis. Então, pobre e miserável. Quando citados no mesmo texto, cada um terá um sentido, um significado. Pobre é aquele que tem algo, mas não basta para ele, mas tem algo. Por exemplo, um alimento que dá para aquele dia só. E o miserável é aquele que não tem nada, está zerado. Agora, se é citado pobre, sozinho, significa que não tem nada, absolutamente nada, e também pode significar que é aquele que tem algo. E quando é citado miserável, também pode ter os dois sentidos. Então, esse é o significado dessa palavra que a gente colocou, essa filosofia aqui, al-Iman e al-Islam, quando se unem, quando são citados no mesmo texto, separam-se no sentido, no significado. Você vai traduzir al-Islam como
a adoração, a prática aparente, e vai traduzir al-iman como pontos de crença. E quando se separam, são citados em pontos diferentes, então eles podem se unir no sentido, no significado. Al-iman vai significar tanto a prática como a crença íntima, e al-islam também pode e vai significar tanto a prática como a crença íntima. E o exemplo disso é que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, explicou os pilares da crença, disse: a crença em Allah significa testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad é seu mensageiro, o cumprimento do salat, o pagamento do zakat, o jejum do Ramadã. E esses são pilares do Islã. Então tem controvérsia. Não tem controvérsia nenhuma. Isso faz parte da eloquência da língua árabe. Isso também faz parte da abrangência da fé. A fé, como dissemos no início, abrange tanto a convicção do coração e o íntimo, como a prática externa, a aparência, a prática dos órgãos. Tá? Damos então fim à nossa aula de hoje e resumimos que hoje citamos o conceito da crença para o muçulmano. A crença consiste em acreditar e praticar, crer com o coração e se submeter com os órgãos do corpo. Então a crença consiste em crer no fundo do coração, intimamente e aparentemente praticando aquilo que Deus ordena. Então envolve o íntimo e o aparente, e esta crença aumenta e diminui. Citamos hoje também então que a crença aumenta e diminui. Citamos os versículos e também citamos os pilares da religião. Ad-Din, a religião tem 3 pilares: Islam, Iman, Ihsan. E nos encontramos, inshallah ta'ala, na próxima aula, creio daqui a 2 semanas, e pedimos a Allah Azza wa Jal que nos faça daqueles que sempre aumentam em fé, sempre aumentam em crença, têm os corações repletos de crença, de fé, com boas ações, recitando o Alcorão, lembrando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, procurando sempre as ações que nos fazem aumentar a nossa fé. A gente permanece mais alguns minutos, cerca de 15 minutos, para lermos as perguntas e respondermos e dialogarmos sobre algumas dúvidas. Inshallah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Eu tenho uma pergunta. Quantas pessoas tem aí? – 28, mashallah. Alhamdulillah. Qual é a pessoa que está mais distante de nós? Tenho certeza que está próximo, mas mais distante, tipo, está lá no Amazonas, Belém. Aqui a pergunta. Gostaria de saber como Muslim Japão, mashallah. Subhanallah. Arigato. Gostaria de saber como o Muslim chega ao nível de Ihsan. A pessoa chega ao nível de Al-Ihsan, que a gente traduz de maneira simples como benfeitoria, através das ações, através da adoração.
Tem uma frase também aqui que eu não escrevi. Vejam, olha. Eu vou colar aqui na última página. Ó. Como é? Diminui fazendo favor a letra para mim. Eu não consegui diminuir. Ótimo. Pronto. Ó, cremos que a crença consiste em dizer, prática e acreditar. Aumenta com a obediência e diminui com o pecado. Sua base é acreditar na mensagem e submeter-se. Vejam, prestem atenção aqui. A pergunta é, como o muslim chega ao nível de ihsan? Tá. A base, o mínimo, ou seja, o mínimo é acreditar na mensagem e submeter-se à lei. Assim sendo, quem não ocorrer em seu coração a credibilidade e a submissão não é considerado muçulmano. Agora vai, e seu complemento, ou seja, aquilo que é complementar obrigatoriamente, ou seja, todo mundo deve alcançar, é adquirido com a prática das obrigações e abandono das proibições. Agora vai, e seu complemento recomendável ocorre com a prática dos atos aconselháveis, abandono dos atos detestáveis e o distanciar dos assuntos duvidosos. Em árabe a gente chama ash-shubuhat. Ou seja, como é que a gente chega ao nível de ihsan? Em outras palavras, como é que você alcança o nível top? Você quer ser o mais completo. Você procurar sempre aquilo que é mais completo, aquilo que é não só o mínimo obrigatório. Então, a pessoa que nos explicou isso escreveu, tem a base, depois tem, além da base, aquilo que é mínimo. Tem o mínimo do mínimo, o mínimo. O mínimo é o quê? Aquilo que todos devem alcançar, adquirido com a prática das obrigações e o abandono das proibições. E aí, para você alcançar o nível de al-ihsan, você deve buscar aquilo que é complementar. Às vezes uma pessoa diz, não, mas isso não é haram, eu posso fazer. Por exemplo, as coisas que são permitidas. A pessoa que chega a um nível que é acima daquilo que é o mínimo, ela não procura mais aquilo, olha, eu só faço aquilo que é obrigatório e só deixo de fazer aquilo que é proibido. Não. A pessoa já chega a um nível no qual ela deixa aquilo que é demasiado. Mesmo sendo permitido, para mim é perda de tempo. A pessoa chega a um nível, ou seja, não é cabível para uma pessoa que é tida, por exemplo, como religiosa, sempre ficar procurando permissibilidades, sempre ficar fazendo tudo aquilo que é permitido. É permitido, mas não é para mim. Então a pessoa chega ao nível de ihsan quando busca fazer as ações que são complementares, aquilo que é recomendável, mas não é obrigatório. Aqui está citado a prática dos atos aconselháveis e abandono dos atos detestáveis e distanciar-se dos assuntos que são duvidosos. Você tem dúvida? Deixa de lado. Agora a pessoa que está no patamar do mínimo tem dúvida. Se eu estou em dúvida não é proibido, eu vou fazer. Né? A gente tem a resposta a isso também, como chegar ao nível do ihsan, no texto onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita uma frase que é de Deus Altíssimo seja. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz assim, disse Allah, قال الله تعالى,
Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse Deus Altíssimo seja. وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Vamos tentar escrever. وَمَا تَقَرَّبَ وسلم três pontos porque é uma parte de um texto. Tá. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. O meu servo jamais se aproxima de mim com algo mais querido para mim do que aquilo. Depois vocês podem arrumar, tá? Que a gente tá. O meu servo jamais se aproxima de mim com algo, jamais se aproxima de mim com algo mais querido para mim do que aquilo que eu fiz obrigatório para ele. Mimma aftaradtuhu alayhi. É fard. Tá? Ponto. Aí agora, olha, como é que o muslim chega ao nível de ihsan. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. E o meu servo se aproxima de mim, ou seja, adora-me, né? Aproxima-se de Deus com adoração. E o meu servo se aproxima de mim com os atos recomendáveis. An-nawafil. An-nawafil. Até que eu o ame. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. E o meu servo se aproxima de mim com os atos recomendáveis, adora a Deus com aquilo que está acima do que é obrigatório, que é a primeira parte. Até chegar ao ponto em que Deus o ama. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Aí agora, vejam. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Então, se eu o amar, serei a audição com a qual ele ouve. E a visão com a qual ele vê. E a mão com a qual ele toca. E os pés com os quais ele anda. Isso tem o sentido de que Deus guia essa pessoa. Quando ele ouve, Deus o protege naquilo que ele ouve. Quando ele vê, Deus o guia naquilo que ele ouve, naquilo que ele vê. Quando ele toca, ele só toca aquilo que agrada a Deus. Então ele chega a esse nível de ihsan. Então, com o ihsan, a gente leu o que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ouviu o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que você adore a Deus como se estivesse o vendo. Porque se você não vê, ele te vê. Então chega a esse ponto de você sentir a presença de Deus. Então, o ihsan significa o quê? Sentir a presença de Deus. Então, Deus está com você. Então, olha, como é que você chega então a esse nível? Adorando a Deus, sem distinção entre aquilo que é obrigatório e aquilo que é recomendável.
E para chegar nesse nível, nós devemos lutar muito. Tanto eu como vocês. E os pés com os quais ele anda. E aí agora vejam o selo desse hadith. E se ele, ou seja, e se essa pessoa, esse adorador a Deus, e se esse meu servo, esse servo de Deus, e se ele pedir, eu o atenderei. E se rogar e se pedir proteção, eu o protegerei. Então assim nós procuramos chegar até al-ihsan. Então, através da adoração a Deus, através da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Outra pergunta, esses 3 estágios de crença, Islam, Iman, Ihsan, estão relacionados com os 3 tipos de alma? Al-Ammara bis-Su', Al-Lawwama e الأمارة بالسوء اللوامة والمطمئنة. Isso, والمطمئنة. Esses 3 estágios de crença, Islam, Iman e Ihsan, estão relacionados com os 3 tipos de alma. Al-Ammara bis-Su', Al-Lawwama, Al-Mutma'inna. Isso ao qual o irmão Samir se refere é 3 tipos de almas. Significa o quê? Al-Ammara bis-Su' é aquela que ordena o mal. Al-Lawwama é aquela que está num patamar mediano. Aquela que, quando erra, a alma ela repudia esse erro da pessoa. E o terceiro nível de alma é aquela que é tranquila, al-mutma'inna, ou seja, chegou no nível de estar com muito mais boas ações do que más ações. Estar em plena adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então tem relação no que diz respeito a isso. Por exemplo, a pessoa chega ao nível de al-ihsan quando suas boas ações chegam a um nível muito alto. A sua adoração chega a um nível muito alto, perto do máximo ou máximo. E assim também, a alma ela é tranquila quando a pessoa que possui essa alma tem muito mais adoração e obediência a Allah subhanahu wa ta'ala do que más ações e pecados. Aí ela é chamada de quê? An-nafs al-mutma'inna, a tranquila. E assim, al-lawwama, ela está num nível em que se equivalem quase as boas e as más ações. Al-ammara bis-su', aquela que ordena o mal, é aquela que só faz as más ações ou faz mais más ações do que boas ações. De tanto que faz as más, as boas ações elas não têm muita influência. Então tem relação nesse sentido. No sentido de cumprir a adoração ou descumprir. No sentido de cometer um erro ou não cometê-lo. Mais alguma pergunta? Como nos redimir dos pecados maiores, como o adultério e o roubo? Como nos redimir dos pecados maiores, como o adultério e roubo?
Para responder a essa pergunta, a gente parte do seguinte texto. Allah Azza wa Jal disse assim: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certamente Allah não perdoa que se associe outra divindade a ele, mas perdoa fora isso a quem lhe apraz. Isso se a pessoa jamais pedir perdão, jamais se arrepender. Agora, a pessoa que busca o arrependimento e busca o perdão, Deus lhe perdoa até mesmo aquilo que é associar alguma divindade a ele. E Deus perdoa a idolatria, perdoa o roubo, perdoa o adultério. Então, como é que eu devo me redimir de um pecado como esse? Primeiro ponto, eu deixar de fazê-lo. O que chama em árabe al-iqla'u 'an adh-dhanb. E isso, claro, é a tauba. Se redimir significa a tauba. O arrependimento. Esse arrependimento tem 3 pilares. Tem 3 elementos. Primeira coisa, a pessoa que se arrepende, ela deixa de fazer. E o termo em árabe vai além de deixar. Al-iqla'u 'an adh-dhanb. Se desprender totalmente desse erro, né? Depois de deixar de fazer, já pensou? O cidadão, eu falo, eu estou arrependido, e ele ainda está lá. Né? Ou imagina, tem outra pessoa que, eu me arrependi, mas se arrependeu por quê? Porque não pode mais fazer, né? Não tem mais como roubar. Perdeu a prática. Né? Ele não tem mais condições. Ficou aleijado. Aí se arrependeu. A pessoa, claro, que às vezes não tem mais caminho para o roubo, por exemplo, ou para qualquer erro, e ele quer se arrepender. Que ele se arrependa de maneira que intencione. Se eu tivesse condições, não iria mais fazer. Né? Então, primeira coisa é deixar de fazer, não faço mais. Depois, al-azmu ala an la ya'ud. Ter a firme intenção de não mais cometer isso. Vamos trocar o verbo, fazer isso. Tá, isso aqui é presente. Isso aqui é para o futuro. Futuro. E agora para o passado. Então, tem algo, uma ação que é para o presente, deixar de fazer. Não faço mais. Para o futuro, ter a firme intenção de não mais fazer. E para o passado, an-nadamu ala ma fa, ter remorso. Remorso eu acho que é com cedilha, se não for, desculpa. Ter remorso pelo que passou. Imagina, a pessoa ela não faz mais. Ou porque ela não pode fazer, ou porque não quer mais, se arrependeu, vai. Mas só que quando ela lembra do passado, ela fala, ai, que bom era aquele tempo, era muito bom aquilo. Né? Então a pessoa deve sentir remorso pelo que passou. Esses são os elementos que devem existir para um arrependimento sincero. Se esse arrependimento não tem um desses, por exemplo, tem 2, mas não tem um, não tem os 3, falta um ou falta 2, ele não é sincero. Na linguagem do Alcorão, ele não é uma tauba nasuh. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. A gente lê, Allah Azza wa Jal diz, ó vós que credes, se arrependam a Deus, arrependimento sincero. Sim, uma tradução aproximada. Então, tubu ila Allahi taubatan nasuha.
Então, um arrependimento sincero é aquele que tem, no presente, eu não mais faço isso, no futuro, eu tenho a firme intenção de não mais fazer e tenho remorso pelo que passou. E se a pessoa ela deixa de cometer e tem a firme intenção de não mais fazer e tem remorso e volta a fazer, se arrepende de novo. E se faz uma segunda vez, depois de se arrepender de novo, se arrepende de novo. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele disse: Deus não enjoa até que vocês enjoem. Ou seja, a pessoa sempre luta e reluta. Sendo essa a sua intenção, Deus irá perdoar, mesmo que a pessoa possa ter um deslize. Essa é a nossa crença sobre o pecado e sobre o arrependimento. Não há ninguém que pode excomungar alguém. Não existe alguém que pode condenar alguém, além de Deus Altíssimo seja. Então, entre a pessoa e entre Allah subhanahu wa ta'ala, ela se arrepende, o arrependimento sincero, Deus o aceita e o guia. E se ele comete o mesmo erro ou um outro erro de novo, Deus irá perdoar se essa pessoa se arrepender. Sobre ainda o arrependimento, é bom lembrar que todos os erros, por maiores que sejam, e de qualquer tipo que seja, a gente deve buscar o arrependimento e buscar ter esses 3 pontos em nosso arrependimento. E se esse... Aqui a irmã falou o adultério e o roubo. Então, por exemplo, o roubo, ele envolve o prejuízo a alguém também. Então, eu me arrependi. Isso é entre eu e Deus. Agora, então, um quarto elemento tem que ter. Eu restituir os direitos dos outros, os direitos alheios. Eu roubei, então agora eu tenho que buscar devolver. Eu me arrependi, mashallah, se arrependeu. Imagina, quem foi roubado, quem foi lesado por essa pessoa, vê ele com a vestimenta da piedade, da crença, tal, fala, pô, esse aqui, ele deixou os meus filhos passarem fome, deixou a minha mulher se separar de mim, acabou com a minha família, destruiu a minha vida, agora é piedoso? Então, essa pessoa também tem uma quarta obrigação, para que este pecado seja redimido, que ele restitua aquilo que ele tirou dos outros, para que ele beneficie, ele deve beneficiar aquele a quem ele prejudicou. Se não puder, ele tem que buscar fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa fala, eu não encontro mais essa pessoa. Veja o que você pode fazer. Busque fazer uma benfeitoria para quem é descendente dele. Busque doar para alguém além dele. Faz alguma coisa. Então esses são os chamados pilares do arrependimento sincero. Entre eu e Deus. 1, 2, 3. Deixar de cometer, ter a firme intenção de não mais fazer isso, ter remorso pelo que passou. 4. Entre eu e as pessoas que eu prejudiquei, restituir os direitos alheios. Outra pergunta, a irmã Edilene Sheik. Boa noite. Não sou muçulmana, mas tenho uma dúvida. Existe salvação para o arrependimento tardio? O arrependimento é tardio quando é depois da morte. Então, salvação para o arrependimento antes da morte existe, com certeza. E Deus irá aceitá-lo. Existe salvação para o arrependimento antes da morte. Agora, a pessoa que não se arrependeu em vida, existe salvação para ela? Aí tem esse verso que a gente citou. Certamente Allah não perdoa quem associe outra divindade. Diminui aí para mim. Além dele, mas perdoa a quem ele quer, perdoa além disso a quem ele quer. Então vamos entender que o arrependimento tardio é aquele que
não acontece em vida. Aí quando se abrem as barreiras, morreu, vê tudo. Aí agora vem o arrependimento e o remorso. Aí nós lemos: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Deus Altíssimo seja diz assim: e o arrependimento vamos abreviar. O arrependimento não é para aqueles que, quando lhes chega a hora da morte, dizem: me arrependo agora. Opa, agora você já viu tudo. Me arrependo agora. Ou seja, arrependimento é agora, é uma provação. Tipo, você tem a escolha. Quando a pessoa morre, já se abriu tudo. Não há mais incognoscível, não há mais desconhecido, não há mais matéria de crença e de descrença. Tá? O arrependimento não é para aqueles que quando lhes chega a hora da morte dizem: me arrependo agora. E nem para aqueles que morrem incrédulos. ليست التوبة للذين يعملون السيئات. O arrependimento não é para aqueles que fazem as más obras. E quando lhes chega a hora da morte, dizem: me arrependo agora. E nem para aqueles que morrem incrédulos. Para quem que é o arrependimento? Para aqueles que se arrependem em vida. E todo erro e todo pecado é aceito, o seu arrependimento. Agora, o arrependimento tardio, para nós, é aquele que acontece depois da morte. Não é mais aceito. Aí agora vamos lá. Agora o próximo versículo. Para depois da morte, lemos assim: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Depois da morte, o cidadão fulano não se arrependeu. Tem acertos e tem erros, tem crença e tem descrença. Então é o seguinte: aquilo do qual ele não se redimiu, vamos lá. Deus não perdoa que se associe a ele alguma divindade. Ou seja, quem morreu na idolatria não será perdoado. Se arrependeu em vida e testemunhou e fez o testemunho da unicidade de Deus e é monoteísta e acreditou em todos os profetas, Jesus, Moisés, Noé, Muhammad, ele se arrependeu em vida. É aceito. Agora vamos lá, é o tardio. Não se arrependeu em vida. Depois da morte, a idolatria, aquele que associa alguma divindade das divindades mundanas a Deus, este não é aceito. Certamente Allah não perdoa que se associe outra divindade a ele. Esse é número 1. Agora número 2. Os pecados, os erros, além da idolatria, aí é o complemento do verso. Mas perdoa fora isso a quem lhe apraz. Ou seja, o arrependimento que não acontece em vida. O cara morreu, se arrependeu depois da morte. É tarde. Então, a idolatria não vai ser perdoada. Agora, os outros erros, Deus perdoa a quem Ele quer. Se Deus quiser, perdoa. Se Deus quiser,
o castiga. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Então, há aqueles a quem Deus perdoa, há aqueles a quem Deus castiga, e depois o fim deles será o paraíso, e há aqueles a quem Deus jamais perdoará e estarão eternamente no inferno. Então, isso é o que sabemos e cremos a partir daquilo que é informado no Alcorão Sagrado e nas palavras do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, existe salvação para o arrependimento tardio. O arrependimento tardio, segundo o meu entendimento e a minha crença, é aquele arrependimento que é depois da morte. Antes da morte, nunca é tarde. Depois da morte é tardio. Se morreu idólatra, não existe salvação para esse arrependimento tardio. Se morreu cometendo outros erros além da idolatria, esses erros podem ser perdoados por Deus. É critério de Deus Altíssimo seja. Bem-vinda e que você esteja sempre conosco e que Deus te guie e guie a todos nós. Edilene. Como podemos informar um irmão ou irmã que eles estão abandonando as práticas? Através do conselho a eles. Veja a melhor maneira de informá-los, a melhor maneira de aconselhá-los. E é recomendável que essa informação que você vai fazer seja em particular. Então, nós somos aconselhadores e não somos condenadores. Nós não somos juízes. E a pessoa, às vezes, pode aceitar um bom conselho de você por você estar sendo sincero no conselho que você dá. Ele percebe que você levou ele em particular e aconselhou ele com educação, com sinceridade, e aí ele pode aceitar esse conselho. Agora imagina a pessoa falar em público sobre o erro de tal pessoa. Você faz tal coisa e olha fulano o que ele faz e tal. Se torna fofoca e se torna desmascarar a pessoa. Então, isso não é uma informação com conselho. Então, a gente quer o quê? Aconselhar. Agora, por exemplo, em público, você quer informar em público. Você nunca pode apontar a pessoa. Você deve falar no geral. Por exemplo, era a educação do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, dizer o que será de pessoas que fazem tal e tal e tal. E nunca citava a pessoa. Nunca condenava em público. Se cita o nome da pessoa em público, está a condená-lo e desmascará-lo. Isso não é um conselho. Agora, você precisa aconselhar, não é informar, não é só informar, aconselhar. Então, que seja isoladamente, e se for em público e você quer fazer a mensagem chegar até essa pessoa em público, não faça as pessoas perceberem que essa é a pessoa que você quer indicar, ou que você quer informar. E diga no geral, e nunca diga o nome. E se você acha que as pessoas vão perceber que é direcionado o conselho para ele, não o faça. Faça sempre isoladamente. Ok? Então, encerrado o nosso encontro, a gente pede a Allah Azza wa Jal que nos guie e guie a todos os irmãos e que esteja com todos os muçulmanos em todos os lugares e que guie a toda a humanidade, sejam eles os muçulmanos e os não muçulmanos também. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. آمين. Está encerrado então, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Uma última pergunta.
Ah, eu não tinha lido, desculpa, tá aqui. Tá. O arrependimento. Tá. Boa noite, não sou. Tá. O arrependimento no momento da oração, onde se chora copiosamente ao ponto de não acompanhar a oração até o seu final, ficando ali chorando e depois que todos acabaram de fazer, então faço a oração. Isso pode acontecer? O arrependimento no momento da oração, onde se chora copiosamente ao ponto de não acompanhar a oração, até o seu final, ficando ali chorando e depois que todos acabaram de rezar, então faço a oração. Isso pode acontecer? Tá, eu entendo que a irmã pergunta, tipo, se isso acontecer, a oração é válida. É, agora, se a pergunta se isso pode acontecer, com certeza. Acontecer, assim, o fato acontece com muita expressão. Ele ma'mum. Então, se isso acontecer, a sua oração é válida se ela seguir o líder da oração nos seus movimentos, porque ela não tem muito o que falar, tal. Agora, a questão é se essa pessoa é perdoada, cometeu. Com certeza, inshallah ta'ala, está na mão de Deus. Agora, com certeza, ela é perdoada. Se esse arrependimento for composto desses elementos, desses pilares que a gente citou há pouco. Agora eu entendi que depois que acabou a oração, já que ela chorou dessa maneira, então ela faz a oração, porque ela achou que a oração onde ela chorou não foi uma oração válida, não foi uma oração bem feita, né? Se a pessoa chorou dentro da oração, ela fazendo, cumprindo com os pontos que são obrigatórios na oração, não há problema nenhum, não precisa repor essa oração. Não precisa, então, depois de acabar de rezar, fazer a oração. É isso que eu entendi. Então, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. E a pessoa, depois de acontecer isso com ela, não precisa refazer a oração sozinho. Não precisa fazer a oração sozinha. E isso, inshallah ta'ala, é um sinal de um arrependimento sincero, que essa pessoa chore, como a irmã citou, copiosamente. Então, a gente agradece a todos vocês e pede a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense a todos vocês e recompense a nós também. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tem essa palavra que a gente pode citar sempre no fim dos nossos encontros, que é uma prece que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ensinou, que é chamada Kafaratul Majlis, ou seja, a expiação das reuniões. A pessoa cita essa prece no fim de cada encontro, no fim de uma reunião. Por exemplo, você está sentada com as suas amigas, conversando sobre assuntos, antes de se finalizar a reunião, se finalizar o encontro, você cita essa prece. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: quem disser tal, lhe serão expiados todos os erros que ele pode ter cometido durante tal reunião. A gente citou agora, então, já finalizamos a nossa reunião, Kafaratul Majlis, expiação de uma reunião. Quem disser Subhanaka, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa la ilaha ghayruka astaghfiruka
وأتوب إليه. Quem disser سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله غيرك. أشهد أن لا إله غيرك. أشهد أن لا إله غيرك أستغفرك وأتوب إليك. Lhes serão espiados os erros que pode ter cometido ou falado durante tal reunião. Tá bom? Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ghayruka astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite a todos.